Olá, eu sou Felipe Monteiro, sócio responsável pela Oriz US, fico baseado aqui em Miami, e bem-vindo a mais um Oriz Educacional. Hoje, no episódio 9, nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Ao meu lado está aqui o Diogo, que é o nosso estrategista, e eu já vou começar. Esse é um tema que os nossos clientes já estão um pouco mais habituados, então é um episódio um pouco mais curto, mais objetivo, né? Mas eu acho que tem alguns aspectos que vale a pena a gente comentar, né? Diogo, a indústria aqui nos Estados Unidos, obviamente, ela é muito maior do que o do Brasil, né? Hoje a gente está falando aí quase 70 trilhões de volume, então é um volume muito grande, tem muita categoria de fundo, muitas estratégias diferentes, muito tipo de fundo com diversos indexadores, mas em linhas gerais é uma indústria muito parecida com a do Brasil, né? Explica um pouquinho para os nossos clientes, né, como é que funciona um fundo de investimento. Eu acho que tanto aqui fora como aí no Brasil, né, eu acho que eles funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Então acho que a gente pode usar aí o Brasil como citando alguns exemplos, né? Boa. Legal, Felipe. Acho que de fato o conceito de fundo ele é o mesmo, seja aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos. O fundo ele nada mais é do que aqui no Brasil ficou muito conhecido esse termo condominial, né? Que o fundo seria um condomínio de investimentos onde diferentes investidores aportam capital naquele fundo, naquele condomínio, e você tem ali a figura do gestor, que quem faz a alocação efetivamente daqueles recursos. É uma indústria antiga, né? A gente tem aqui nos Estados Unidos, começou em 1924, hoje é uma indústria muito grande aí, 65 trilhões de dólares, mas aqui no Brasil é uma indústria relativamente antiga também, a gente vê muito na mídia, vários gestores aparecem dando entrevista, canal no YouTube, podcasts e por aí vai. Então, acho que, em resumo, o fundo é isso: é um condomínio onde você tem uma equipe profissional fazendo a seleção daqueles investimentos, em que os cotistas, né, que são os investidores do fundo, aportam capital. Aí, o que eu acho que é interessante ponderar aqui também, existe o conceito de um fundo aberto e de um fundo fechado, né? É como se fosse um condomínio aberto ou fechado. O fundo aberto é um fundo em que os investidores podem solicitar o resgate daquelas cotas, o gestor ele vai vender os ativos e devolve o capital para os cotistas. O fundo fechado é um fundo em que, para o investidor sair, ele vende as cotas para outro investidor, ao invés do gestor ter que vender ativos para devolver o recurso para o investidor, né? Essa é a grande diferença quando se escuta se um fundo é aberto ou fechado. Agora, o que o fundo em si pode fazer, acho que tem infinitas possibilidades, né? Aí Sim. fora, ainda mais do que aqui. Ele pode ser um fundo de crédito, pode ser um fundo de ação, pode ser um fundo de instrumentos de renda fixa, pode ser um fundo multimercado que investe um pouco de tudo, pode ser um fundo que investe só em imóveis. Então, o fundo ele é só um instrumento, um veículo para fazer aquelas alocações. O Acho que próprio ETF, né, que foi um instrumento que a gente comentou no podcast passado, exatamente, né, exatamente. ele é um fundo fechado, né? Ele é um fundo que tem um número limitado ali e você negocia essas cotas no mercado, né? Exatamente, é um fundo fechado, listado em bolsa, em que um cotista, caso queira vender, ele vende em bolsa para outro cotista que está comprando as cotas no lugar dele, né? O fundo em si não precisa vender os ativos que ele tem para devolver o recurso para o investidor. Acho que é um instrumento muito amplo, muito simples. Acho que a gente acaba utilizando muito como instrumento de investimento, né? Tanto É aqui isso no que eu ia te Brasil. perguntar. Em quais a gente, obviamente, a gente usa muito, né, fundos. A gente usa de uma maneira, né, assim, tem situações que a gente indica fundos, né? Por exemplo, quando a gente não consegue replicar uma determinada estratégia, né? E tem situações que a gente não recomenda fundos, né? Então, quais são assim as vantagens e desvantagens
né, pensando em termos de alocação, né, quando a gente tem um portfólio para alocar, quando que a gente indicaria um fundo e quando que a gente não indicaria o fundo, né? De fato tem vantagens e desvantagens, como quase tudo na vida, né? Acho que as grandes vantagens do fundo, você tem uma equipe dedicada a fazer a gestão daquilo. Normalmente as gestoras ou elas têm uma equipe dedicada para cada vertical, caso elas tenham mais de uma, né? Então, caso tenha renda fixa, multimercado, renda variável e por aí vai. Então, você sempre tem uma equipe dedicada para cada vertical. Os fundos por si só são muito diversificados. Então, os investidores que querem ter um pedaço da carteira numa determinada estratégia, fazer diretamente pode trazer um nível de complexidade para alcançar aquela diversificação muito maior. Então, nesse sentido, tem uma mitigação de risco. A gama de produtos que dá para a gente acessar via fundo, ela é muito maior. Até no exemplo de ETFs, por exemplo, que a gente usa muito na alocação aí fora, né, Felipe? Sim. Ela tem uma gama de setores, de índices, de maneira muito barata e simples, que acaba sendo muito útil para a gente. Se a gente fosse fazer a alocação diretamente, estaria um grau de complexidade para a carteira E o que não custo, faz né? muito sentido. Acabaria ficando muito mais caro, né? De trading, de negociação, perfeito. Então, ele tem uma vantagem aí também. Normalmente tem um alinhamento de interesse entre a gestora e o investidor. Os fundos ativos, que não procuram simplesmente replicar algum índice, eles normalmente cobram uma taxa de performance, para justamente o gestor ganhar mais quando ele entrega mais retorno para o cotista. Alguns fundos conseguem operar num nicho muito especializado. Por exemplo, a gente acha que vai acabar falando um pouco de outros tipos de fundo mais complexos, mas tem fundos que a gente investe aí fora, por exemplo, que são somente de casas, né, imóveis residenciais na Flórida. Pô, é um nicho super específico que para fazer diretamente seria difícil de replicar, A né? gente nunca Os conseguiria fazer gestores assim. a gente não conseguiria fazer. Os gestores normalmente têm um grau de transparência e acesso, né? Os gestores que a gente investe aqui são gestores em que a gente tem uma proximidade, consegue entender o que está acontecendo com o fundo, né? Se o fundo for bem ou mal, o porquê disso. Então, esse acesso e transparência dá muito conforto também, entender o que está acontecendo, né? Sem Agora, dúvida. tem desvantagens, né? Os fundos vão ter uma taxa de administração, em muitos casos uma taxa de performance, né? Tem um custo manter essa equipe, acessar essas estratégias. Ele é despersonalizado no sentido de aquela estratégia do fundo ela é igual para todos os cotistas, né? Como um condomínio de fato. E aí aqui é uma desvantagem, mas a gente consegue trazer a personalização olhando a carteira individual de cada investidor, de cada família, né? Como Da compra. mesma forma que a gente comentou quando a gente falou de ETFs, né? Quer dizer, no final das contas, ele é despersonalizado, mas quem faz a personalização somos nós aqui da Oriz. É como se fosse um tempero, né? A gente junta aqui de acordo com o resultado que a gente está querendo chegar, né? Exatamente. Então a gente consegue minimizar essas desvantagens. Até esse exemplo da incidência de custos operacionais, regulatórios, auditoria, normalmente vários desses custos são valores fixos. Então, se o fundo fica muito grande, tem um patrimônio relevante, esses custos acabam sendo insignificantes, acabam sendo diluídos. E é algo que a gente olha aqui também, né? A gente evita investir em fundos que são muito pequenos e que esses custos indiretos acabam sendo relevantes. Sim. Agora, o Diogo, você comentou, né, de fundos, de estratégias únicas e, e produtos mais alternativos, né, que a gente chama. Você citou o caso desse fundo que a gente tem aqui que faz, né, casas em um bairro específico, numa determinada região, né? E aqui, uma classe de fundos que tem crescido demais, e já é muito grande aqui nos Estados Unidos, já há muitos anos, mas aqui no Brasil a gente não escuta tanto, né? Não é uma indústria que tão desenvolvida. A gente está começando a ver alguns casos aí no Brasil, que são os fundos de private equity.
O que é um fundo de private equity, né? Qual é a diferença de um private equity de um fundo de, sei lá, ação, por exemplo, né? Sim. O que ele tem, né? Qual é a diferença? Tentando traduzir, né, o private equity ele é como se fosse um investimento no capital privado, aquele capital que não é público no sentido de estar listado na bolsa. Quando a gente investe num fundo de ação, aquele fundo essencialmente está investindo em empresas que são negociadas em bolsa. No private equity, que seria esse capital privado, é um investimento em empresas que não são listadas em bolsa. Uma empresa familiar, por exemplo, Empresa né? familiar, Uhum. exatamente. A Não precisa ser diferença é familiar, que obviamente, é só um exemplo, mas claro, claro. Acho que a grande diferença é que o private equity, como ele investe numa empresa que não está na bolsa, ela tem menos liquidez, certo? Ele não consegue comprar e vender com muita facilidade, e em geral esses fundos procuram cumprir um ciclo. Em geral, esses fundos alternativos, né, o private equity e outros que têm uma dinâmica semelhante, eles têm um prazo de duração, normalmente 7, 10 anos. Então, ele chama capital por um tempo. Acho que um jeito simples de pensar é tentar comparar com um investimento imobiliário, de fato, quando a gente vai construir uma casa. Se a gente fosse construir uma casa para vender, no começo a gente compra o terreno, investe na construção, então a gente só vê o dinheiro saindo, né? toma um A gente tempo. tem, ao longo do tempo, quando a casa fica pronta, a gente pode vender ela e realizar aquele investimento. O private equity ele procura fazer isso através de uma empresa. Normalmente, quando eles entram na empresa, colocando capital nela, é para procurar um ciclo de crescimento, de consolidação dentro da indústria, para em um momento futuro vender aquela participação com lucro, né? Claro. Em muitos casos, a venda é até listar a empresa na bolsa e ele vender para outros acionistas, né? Então, eu acho que a geração de valor que esses fundos procuram é justamente identificar oportunidades, fazer a gestão daquele portfólio nunca é uma única empresa. Tem casos específicos em que investe em uma única empresa, mas essa não é a regra geral da indústria. E essa liquidez, né, a empresa não ser negociada em bolsa, essa iliquidez que tem nesse tipo de fundo, ela deveria ter um prêmio. Aí nos Sim. Estados Unidos ficou muito famoso o investimento nesses fundos ilíquidos, né, que não tem uma liquidez, tem um prazo de duração, em alguns fundos de pensão, né, que tem um horizonte de muito longo Mais longo prazo. prazo, sim. Algumas famílias que a gente atende têm esse horizonte muito longo também, e faz sentido ter mais ativos na economia real. Muitas famílias aqui acabaram gerando a sua riqueza através de empresa, através de investimento em imóveis. Então, essa parcela de capital privado, ela procura simular esse tipo de investimento. E por ser um negócio, né, uma empresa de capital privado, normalmente são empresas um pouco menores, com potencial de crescimento muito Sim. grande, né, e pelo prêmio que você acaba recebendo, né, por botar dinheiro numa empresa que não tem capital aberto, né, e portanto você não tem liquidez e você tem que ficar mais tempo por né, um prazo de investimento é muito mais longo, acaba que isso tudo se reflete no retorno, né? Então o retorno ele acaba sendo maior, né? É uma contrapartida. Você deixa o dinheiro lá parado num negócio ilíquido, numa empresa que, né, não tem o tamanho, o balanço das grandes empresas que são listadas na bolsa, mas em contrapartida você tem acaba tendo um retorno mais alto, né? Agora, como é que funciona isso, né? Então, como é que a gente citou aqui, né, no episódio de renda variável, né? Uma empresa quando está precisando se financiar, ela pode emitir dívida, ela pode abrir o capital, vender umas ações para o mercado, né, fazer um IPO e botar as ações disponíveis aí na bolsa, ou fazer, no caso, né, de uma empresa que quer se manter privada, fazer um private equity, né, vende para Uhum. poucos acionistas, para o fundo de private equity, né? Ela se mantém privada, ela não tem um capital aberto na bolsa e ela consegue
o financiamento, o recurso que ela estava precisando para investimentos, ou enfim. Né? Agora, e como é que funciona esse fluxo? Né? A gente citou no episódio de renda variável, né, que a empresa vai, aí você procura um banco de investimento, o banco de investimento elabora, né, a proposta, faz a colocação na bolsa. E no private equity, como é que funciona? Acho que um bom jeito de pensar é que a gente falou um pouco disso, de fato, no episódio de renda fixa e de renda variável. A empresa consegue se financiar de duas formas, seja através do equity, né, procurar sócios para a empresa, e da dívida, Vendendo ações, seja né? através da renda fixa, vendendo ações, né, que seria essa parte do equity. Quando um empresário ele está procurando crescer a empresa, por exemplo, ele teria essas formas, né? Ou procurar um sócio, ou procurar alguém para emprestar dinheiro, uma dívida. Muitas empresas não estão num estágio de governança, de preparo para conseguir fazer um IPO diretamente, procurar esse capital através da bolsa. O private equity, muitas vezes, ele entra num estágio inicial de maturidade, de governança dessas empresas. Normalmente são empresas em que tem uma grande avenida de crescimento ou consolidação, em que esse fundo de capital privado pode ajudar nessa jornada de crescimento. Então, é de fato um fundo, como a gente vê aqui nesse organogramazinho, a empresa está procurando capital, investidores que investem através desse fundo de private equity, que cobra taxas de administração, montam um portfólio de empresas que não são listadas, procuram através do investimento fazer com que essas empresas cresçam, consolidem mercado, melhorem a governança, para chegar num estágio de tamanho, governança e maturidade em que ele consiga vender, seja para um player maior do que ela, ou fazer o IPO, né? Listar as ações na Botar na bolsa, bolsa. Uhum. e aí dá a saída desse capital e devolve o dinheiro para os investidores com o ganho dessa operação. Acho que nos Estados Unidos essa indústria é muito mais consolidada, né? Aqui no Sem Brasil dúvida. é mais complexo a saída, às vezes a janela está favorável para listar ações na bolsa, às vezes não está. A gente tem um mercado mais cíclico do que aí fora. Aí Sem fora essa dúvida nenhuma. indústria, de fato, é muito mais consolidada. E acho Sem que, né, dúvida. é um conceito de capital privado que a gente focou muito aqui em empresas, mas ele pode ser expandido para outros setores, né? Às vezes acabam mudando os nomes, mas esse conceito de capital privado com chamada de capital, investimento, venda e devolver o recurso para os clientes, ele existe em infraestrutura, em investimentos imobiliários, investimento em empresas, né? Tem um mundo O grande. próprio mercado de dívida, né? Existe Exato, isso. dívidas mais estruturadas, né? Um mundo muito amplo. A gente Sem tentou dúvida nenhuma. pincelar rápido aqui esse conceito de capital privado, mas de fato é um universo amplo. Se acharem que faz sentido aí, comentem. A gente pode fazer outros episódios na linha, né, Felipe? Eu acho, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem muito assunto dentro desse universo, né? Mas eu acho assim, em linhas gerais, que é o objetivo aqui desse episódio, né? A gente cobriu aqui os fundos de investimento aqui nos Estados Unidos. A gente mostrou que são muito parecidos com os do Brasil, em termos de estrutura, em termos de objetivos, né? Obviamente, é uma indústria muito mais ampla, com muito mais abrangência e muito mais volume. E também nessa parte de private equity que a gente mostrou, que é um negócio que está extremamente desenvolvido aqui no Brasil, é uma classe extremamente interessante, ela oferece retornos muito interessantes. Eu acho que tem uma vantagem que ela não oscila, né? Porque você não tem, como você não tem o preço ali daquela ação negociada em bolsa, né? Então é um fundo que ele não tem volatilidade, né? No final do período você vai saber se ganhou ou perdeu dinheiro, obviamente, mas é uma classe que costuma oferecer bons rendimentos para os cotistas. Mas, em contrapartida, como a gente já mencionou aqui diversas vezes, tem a questão do prazo, né? Esse é um horizonte, é um investimento de horizonte super longo, né? A gente está falando aqui de 10 anos, 7, 10 anos, com opção de 13.
né? Então, assim, é uma parcela pequena que a gente tem que alocar nos nossos portfólios, e o cliente tem que estar muito ciente que ele não vai ter como sair no meio do caminho, né? Mas para os que têm essa possibilidade de manter esse recurso por esse tempo todo, é uma classe extremamente importante, interessante, né? Então é É, isso. Eu acho que concluímos aqui o nosso módulo de fundos, né? Como eu falei, ia ser um episódio mais curto, mais objetivo, e foi. E, como sempre, comentem, divulguem, passem para os seus amigos, e se tiver qualquer dúvida, nos contacte, que teremos o maior prazer em respondê-las. Até a próxima. Tchau, tchau. valeu, gente.